Eu gostaria de iniciar saudando a todos vocês, colegas, né, que nos acompanham. E eu quero registrar também aqui o meu agradecimento ao Sindproif pelo convite e pela oportunidade. Eu me chamo Enio Pontes, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, onde eu integro o Centro de Tecnologia da Universidade. No Proif Federação, eu estou como diretor de Ciência e Tecnologia e também coordeno o grupo de trabalho de Ciência e Tecnologia. É oportuno dizer que o Proif está ampliando cada vez mais essa atuação nas lutas envolvendo o setor da ciência, tecnologia e inovação. É o entendimento da nossa federação que a ciência, tecnologia e inovação é um setor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Brasil. Por outro lado, a ciência, tecnologia e inovação estão intimamente ligados, relacionados com a educação e, sobretudo, com o ensino superior. Aqui no Brasil, a universidade pública é o centro por excelência da produção científica nacional, uma vez que é nas universidades, principalmente nas universidades federais, que está concentrada a maior parte de produção científica do nosso país. Nós podemos dizer, sem dúvida alguma, que a luta pela ciência no Brasil ela é indissociável da luta pela educação. Uma educação de base de excelência, assim como o ensino superior de ponta, são fundamentais para qualquer projeto de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, veja que o que buscam as entidades acadêmicas e científicas é a estruturação das universidades, dos laboratórios, dos institutos de pesquisa, assim como a melhoria das condições de trabalho para professores e cientistas e pesquisadores. O que nós queremos é que a carreira de professor, de cientista, de pesquisador, seja uma carreira atrativa, digna e estimulada no Brasil, e que a ciência, assim como a educação, possa gerar desenvolvimento e melhorar as condições de vida da população brasileira. Então, foi uma decisão muito acertada do Proif. Em 2018, criou a Diretoria de Ciência e Tecnologia, assim também como o GT de Ciência e Tecnologia, pois está claro que a bandeira da ciência é uma bandeira dos professores, é uma bandeira da universidade, uma bandeira das universidades federais. Também tivemos a honra de participar ativamente da criação desses espaços dentro do Proif, e nós sabemos da grande responsabilidade que é coordenar, esse GT, estar na frente dessa diretoria, sobretudo nesse momento em que a pauta da ciência ela foi alçada ao centro de debate público mundial devido ao advento da pandemia. Então, nós temos tido um trabalho muito intenso na nossa diretoria e no GT de Ciência e Tecnologia, um trabalho intenso junto aos institutos, às universidades federais, que estão ligados à nossa federação. Na diretoria, nós estamos desenvolvendo um trabalho de inserção da federação no mapa das entidades científicas nacionais, um trabalho que tem gerado muitos frutos importantíssimos. Nós conseguimos articular a aproximação do Proif com as principais entidades científicas nacionais, como a SBPC, como a ABC, o ICTP.br, que é a Iniciativa Ciência e Tecnologia no Parlamento, e hoje o Proif está reconhecido como um aliado de primeira grandeza na luta em prol do setor científico nacional. Então, nós, enquanto federação, nós temos participado de uma maneira muito intensa das mobilizações das entidades científicas nacionais, construindo esse reconhecimento através da colaboração e da parceria com as entidades que encabeçam essa luta. Durante a pandemia, participamos ativamente de todas as grandes mobilizações do setor científico nacional, como foi o caso da Marcha pela Ciência, e nós fomos uma das entidades convidadas a subscrever o manifesto pela liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Então, não menos intenso é o trabalho feito no GT de Ciência e Tecnologia, junto com os demais colegas que compõem esse GT. Com a dedicação de cada colega integrante do grupo, nós conseguimos tornar o GT um espaço de discussão propositivo sobre os desafios da ciência nacional, seja do ponto de vista macro, que toca as políticas públicas para a ciência e tecnologia, seja do ponto de vista micro, que toca diretamente na realidade do cotidiano do professor, do pesquisador. Vale aqui ressaltar que uma ponta se conecta à outra, já que é só por meio de construção política pública
e avanço legislativo, que nós conseguimos, na outra ponta, melhorar as condições de trabalho do professor e do pesquisador. Durante a pandemia, nós tivemos importantes participações em nossas reuniões remotas do GT, convidados como o nosso amigo Celso Pancera, que é o coordenador do ICTP.br. Foi com a participação dedicada e comprometida de todos os integrantes do GT, Ciência e Tecnologia, que nós construímos esse documento que está sendo apresentado no Encontro Nacional do PROIFES. Nesse documento, nós tentamos abarcar todas as discussões, todas as questões sobre as quais nós vínhamos nos debruçando cotidianamente no GT Ciência e Tecnologia, com relação à ciência, tecnologia e inovação nacional. De modo que, nesse documento que está sendo apresentado, nós inicialmente apresentamos um panorama geral, mostrando a importância do desenvolvimento científico e tecnológico nacional diante dos desafios globais e regionais do mundo contemporâneo. Desafios que estão a exigir amplo potencial científico e tecnológico, como, por exemplo, o acesso à água, a mobilidade urbana, geração de energia limpa, prevenção climática, preservação da biodiversidade, conservação dos ecossistemas, crescimento sustentável. Aliás, perpassa o documento a ideia de que na sociedade do conhecimento que nós estamos inseridos, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, ele está cada vez mais vinculado ao desenvolvimento científico e tecnológico. Também é objetivo do nosso texto ressaltar que grandes crises são janelas de oportunidade para a transformação e que essa pandemia é um momento propício para ensejarmos transformações sociais e comportamentais profundas na nossa sociedade. Então, veja que nós abordamos como primeiro tópico do texto a importância de estimular uma cultura científica desde a educação de base, incentivando o gosto pela investigação e pela ciência, pela pesquisa. Com isso, nós estamos visando não só a formação dos futuros cientistas, propriamente, mas a preparação dos cidadãos aptos a pensar criticamente a realidade que nos cerca e a pensar no contexto, está inserido no contexto do universo tecnológico em que nós vivemos, porque nós entendemos que somente com essas habilidades é possível se exercer cidadania plena em nossa era. No tópico que está relacionado, que está dedicado ao financiamento da ciência, tecnologia e inovação nas universidades, nós traçamos um panorama e um breve histórico dos altos e baixos do financiamento da pesquisa no Brasil, ao longo dos anos, mostrando aí como que a curva de investimentos teve uma importante ascensão entre a primeira década e a metade da segunda década deste século, e como, desde então, ela vem decaindo em um ritmo acelerado. Só para você ter uma ideia, o orçamento científico brasileiro ele diminuiu mais de 40% nos últimos 6 anos. Na proposta orçamentária para 2020, o governo federal reduziu em 15% os recursos destinados ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCT-IC. Um corte de 2,3 bilhões em relação ao ano passado, o ano anterior. O orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é aproximadamente metade do que era em 2010. Hein? Então, nós estamos aí em um patamar muito baixo, recursos bem escassos, o que torna a carreira da ciência cada vez menos atrativa para o Brasil, aqui no Brasil. Nós corremos aqui o risco de voltar à década de 1990, quando a única saída para a ciência, tecnologia e inovação nacional era a porta do aeroporto. Para fazer um contraste também, nós trouxemos para o texto alguns números de outras nações que têm investido pesado em educação e ciência e que evidencia que o Brasil está na contramão da história. O fato é que, como bem demonstra o documento do GT Ciência e Tecnologia, está em curso no Brasil uma perigosa política de desmonte das universidades, dos institutos de pesquisa, corte de bolsas, interrupção de pesquisas e um baixo estímulo à carreira científica, porque a médio e longo prazo isso pode trazer perdas irreparáveis para o país e atrasar o desenvolvimento nacional de maneira drástica. Ainda nesse tópico também, nós tratamos das lutas atuais, do setor científico, especialmente na questão do FNDCT, que está aí colocado no texto, relacionado também à questão do teto dos gastos.
Recentemente, o setor ele mobilizou-se em torno da liberação dos recursos contingenciados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o FNDCT, a principal ferramenta de financiamento da ciência no Brasil. Então, as entidades como a SBPC, a ABC, o PROIFES, eles encamparam a luta a favor do projeto de lei complementar 135/2020, que proíbe o contingenciamento dos recursos do FNDCT e transforma em um fundo financeiro. O projeto ele foi aprovado no Senado e aguarda discussão na Câmara. Se esse projeto, se caso aprovado na Câmara, ter-se a liberação aí de cerca de 4,6 bilhões para financiar a ciência e valorizar os pesquisadores brasileiros, uma importante conquista da luta que é organizada através das entidades científicas e acadêmicas. A aprovação dessa lei, ela vai ser um passo importantíssimo, mas ainda vão ser outros e grandes desafios que nós vamos ter também pela frente. Com relação ao teto dos gastos, essa questão aqui do teto dos gastos, essa questão, ela parece ser o grande entrave do desenvolvimento científico no Brasil atualmente. Enquanto a gente não resolver a questão do teto dos gastos, nós vamos estar aí, assim, como estivesse nadando no vazio. Então, como o documento elaborado pelo GT Ciência e Tecnologia, ele tem apontado, ele mostra bem, nós estamos aí sob a égide de uma legislação autoritária, elitista, pois na questão de retirar a flexibilidade das políticas econômicas, deixa aí a questão dos gastos fiscais amarrados, encheu as camadas sociais desprivilegiadas, as áreas estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico do país, como é o caso da ciência, tecnologia e inovação. As consequências do teto dos gastos afetarão uma geração inteira de brasileiros, como efeitos cada vez mais drásticos, mais complicados, né? Cada vez mais negativos, à medida que os anos vão passando. Então, veja, a longo prazo, as implicações dessa postura levarão aos gastos públicos em proporção do Produto Interno Bruto, o PIB, a decair cada vez mais anualmente. E isso, automaticamente, vai afetar a capacidade de se investir em infraestruturas econômicas e atender demandas sociais, também com relação aos investimentos em programa de bem-estar social, saúde, né? E, claro, aí nesse meio está a questão da educação, do meio ambiente, da ciência, tecnologia e inovação. Então, restrições orçamentárias são perfeitamente possíveis. A gente tem que ter essa consciência, e mesmo necessária, para ajustar as finanças do país, uma vez que o orçamento se torna limitado em épocas cada vez mais áridas. Veja que a questão é a seguinte, é que os critérios utilizados para a realização dos cortes, eles têm que ser coerentes e têm que ser producentes. Em qualquer país do mundo, as áreas que são vitais, né, têm que ter as suas prioridades. Veja só, uma delas evidente é a questão da educação. Então, formação de recursos humanos, profissionalização, educação de base, entre outros, são essenciais para qualquer tipo de desenvolvimento em um país. Então, sem dúvida, diante desse contexto global, o contexto histórico que nós estamos inseridos, a ciência, a tecnologia e a inovação também estão no rol das áreas estratégicas para a saúde econômica e social do país. Então, o teto dos gastos, ele desconsidera compromisso que o Estado brasileiro assumiu com o seu povo. Por exemplo, entre alguns objetivos fundamentais da República do Brasil está a erradicação da pobreza e a marginalização. Como trabalhar para diminuir a questão da pobreza com investimentos congelados, esses investimentos aí que estão congelados aí por 20 anos, como é que a gente trabalha nisso? Então, o teto, ele reduz a capacidade do Estado de investir em segmentos sociais mais vulneráveis. O erro central aí é colocar como gastança pública desnecessária áreas fundamentais para o desenvolvimento, como é o caso da educação, como é o caso da ciência, né, no nosso país, que é fundamental para que a gente tenha desenvolvimento. Então, o teto, ele engessa setores voltados à promoção de uma sociedade mais justa, menos desigual, que devem ser olhados não só como gasto, mas como investimentos a longo prazo. Então, entenda isso, veja só. Toda essa discussão apresentada até aqui nos leva, consequentemente, ao próximo tópico que vem no texto, que foi elaborado, que trata da necessidade de construirmos uma política de Estado para a ciência, tecnologia e inovação para o Brasil.
E aqui é importante ressaltar que nós não podemos deixar passar em branco o momento que nós estamos vivenciando. Vejo que, com o protagonismo que a ciência e os seus atores estão tendo com esse advento da pandemia, nós estamos diante aí de uma oportunidade de consolidar o espaço da ciência no Brasil, porque, na verdade, tem um despertar nacional para a importância do capital científico e tecnológico. O que nós precisamos é construir um projeto a longo prazo para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que prospere, imune às contingências de poder. Nesse sentido, então, nós precisamos organizar a força da comunidade acadêmica e científica nacional em torno de uma agenda unificada que exerça pressão legítima nas esferas do poder. Uma das frentes de atuação do PROIFES é construir a interlocução entre demandas dos professores e pesquisadores, vindas da realidade do seu dia a dia, né, das salas de aula, dos laboratórios e da luta sindical. Né, visando aí o que é que nós queremos, visando aí transformar essas demandas em políticas públicas e legislações eficientes para o setor. Então, a luta política organizada, essa luta legítima, né, democrática, é o único caminho para a construção de melhores condições de trabalho. É o único caminho para que a gente possa estruturar de verdade a pesquisa, fazer com que ela seja adequada, né, investimentos à altura da importância do setor científico. Então, a educação, a ciência e a tecnologia são bandeiras inseparáveis. A mobilização política das entidades representativas nesses setores, é muito importante a gente também entender isso, né? Em uma plataforma de luta comum, é essencial para construirmos uma estrutura educacional e científica capaz de gerar desenvolvimento interno e competitividade internacional. Por fim, para concluir o documento do nosso GT de Ciência e Tecnologia, nós abrimos um tópico relativo à questão da ética na pesquisa. É algo, ao nosso ver, que é fundamental, é importantíssimo, é de fundamental importância. Veja que, junto ao desenvolvimento científico e tecnológico, vem associado uma complexa teia de questões que está totalmente relacionada à ética, que vai desde a conduta individual do pesquisador até a questão de compromisso da pesquisa para com os anseios da comunidade. O desenvolvimento da ciência sem uma responsabilidade ética, sabe o que pode acontecer? Pode nos levar a criar, ao invés de soluções, pode criar graves problemas, né, dificuldades, e isso a gente tem que estar bem atento. Então, no mundo que nós vivemos, é inconcebível pensar na ciência dissociada de uma responsabilidade social e ambiental. A nossa posição é a de que é preciso consolidar cada vez mais a concepção de que a pesquisa científica tem que ter como objetivo atender às demandas da sociedade. A missão primordial da ciência, vale dizer aqui, está em desenvolver as condições da vida humana nesse planeta. Que no século XXI, né, apresenta aí a comunidade científica mundial, nós temos aí a missão primordial de estar na vanguarda de uma nova consciência em que a ciência e a tecnologia, elas devem prosperar sobre os princípios humanísticos e pilares sustentáveis. Então, veja, meus amigos e minhas amigas, em linhas gerais, são essas questões que estão abordadas no documento que nós elaboramos. Um documento que eu considero que deve estar em constante desenvolvimento, porque nós sabemos da complexidade e profundidade dos temas. Então, contudo, veja só, eu acho que nós atingimos o objetivo de traçar as diretrizes fundamentais da luta do PROIFES no âmbito da ciência, tecnologia e inovação. Eu penso que nós conseguimos tocar em questões pertinentes à nossa luta sindical, ao nosso dia a dia, na luta política. Só para finalizar, eu gostaria apenas de ressaltar o seguinte ponto. Enquanto federação representante dos professores, nossa atuação deve ser dar o sentido de construir uma ponte entre a realidade cotidiana do professor pesquisador e da luta política, legítima e democrática junto às esferas de poder institucional. É preciso estarmos em constante diálogo com os nossos colegas da universidade para entendermos suas demandas e necessidades, seus anseios e aspirações. Só que nós não podemos olvidar da luta política
né, de pressão sobre os poderes, pois é somente através da construção de lutas públicas, através da construção dessas lutas, né, que a gente fica ligado, relacionado a todas essas questões. E nós temos que estar certo, né, que tudo isso nós temos que estar relacionando e verificando sempre, da questão das nossas lutas políticas, das questões da legislação. Tudo isso é importantíssimo a gente ver. Tudo isso é importantíssimo a gente verificar. Entenda que isso é uma bandeira fundamental, é uma bandeira que a gente tem que estar sempre verificando. É importante a gente estar de olho em todas essas questões. Então, entenda isso hoje. Entenda e compreenda que essa é questão de luta, que nós estamos aqui, certo? Que tem uma legislação adequada, né? De uma outra ponta, nós vamos conseguir construir as condições estruturais e de carreira para o professor e pesquisador no Brasil. A realidade dentro da sala de aula e os laboratórios só é passivo de transformação através de uma luta política organizada, legítima e democrática. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Um bom trabalho, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado.